Olá, Gêmeos, seja bem-vindo. Eu espero que você esteja bem. Essa é uma leitura temporal. Boa sorte. Nove de copas. Tô sentindo um bloqueio no chakra cardíaco. A rainha de paus. Essa rainha de paus aqui, seja você um homem ou uma mulher, não importa, ela chegou num patamar onde ela sabe, não só logicamente, mas ela sente que tem muita abundância emocional, espiritual, para alguns até financeira, abundância no sentido geral, o que quer que a abundância seja para você, para distribuir. Tem para si, portanto, tem para distribuir. Essa rainha de paus aqui reconhece seu próprio valor, sabe do teu próprio valor, tem um empoderamento. De novo, seja você homem ou mulher, é o arquétipo do feminino equilibrado. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, sei me cuidar, sei me nutrir, sei com quem eu devo ou não devo compartilhar minha energia. É uma coisa bem intuitiva. E pode ser que nesse momento vocês estejam se deparando com situações, né, ambientes, pessoas, no sentido geral, relacionamentos, que estão pedindo um pouco dessa sua, tô ouvindo aqui força, mas não força no sentido de apoio emocional. Aqui eu tô sentindo que estão querendo usufruir dessa sua energia, estão querendo ficar perto de você, estão querendo talvez que você compartilhe algum conhecimento, algum ensinamento. Que muito forte é a energia do signo de Touro também. Você tá percebendo que tem algumas pessoas que estão mais interessadas em você, sejam pessoas que já estão na sua vida, sejam pessoas novas que estão chegando, que vão chegar. Principalmente pessoas que já estão na sua vida, você tá percebendo, ou pelo menos perceberá nessa semana, um interesse maior dessas pessoas para com você. De repente, começam a puxar mais assunto, te chamam para sair, perguntam coisas sobre o que você tem ali mais sabedoria. Se isso aqui for uma situação de trabalho também, mais clientes, tem pessoas valorizando aqui a tua energia, porque você aprendeu a valorizar a tua energia. Só que o dilema aqui é que você tá meio com o pé atrás de compartilhar essa energia que você considera que demorou muito para você estar nesse patamar de autoconfiança. É como se você estivesse dosando a tua entrega com conta-gotas aqui, Gêmeos. Sim, aqui tem alguém que tá muito interessado em vocês, né? Só que parece que vocês não estão dando muita bola. Eu vejo vocês bem difíceis, assim, Não é nenhuma questão de se fazendo de difícil pra provocar, pra entrar em joguinho de interesse. Vocês estão difíceis no sentido de difícil acesso, não é mais... É assim que funciona, eu tô ouvindo. Não é mais qualquer pessoa que me mostra um pingo de interesse que eu vou dar acesso aqui à minha energia. Você tá com uma energia de sacerdotisa aqui. Sacerdote, enfim, o que quer que seja. Você tá com uma energia de reino. Como se você estivesse num trono espiritual aqui, de autoconfiança, autoempoderamento. Não é qualquer pessoa que tá conseguindo ter acesso a você porque você não tá deixando. Não sei se você tem alguma coisa em Leão, porque na leitura passada de Leão a gente falou exatamente sobre isso, sem tirar nem pôr. Tem alguém aqui que essa semana vai começar a demonstrar mais carinho, mais interesse por você. E tem uma coisa assim de você tá até um pouco gelado, e essa pessoa gosta dessa coisa de correr atrás, sabe? De saber que você tá nessa energia de ser mais difícil e isso desafia a pessoa. Porque aqui a gente não pode deixar de falar que é
que é um valete, né, um cavaleiro, enfim, de paus. Então é uma coisa assim mais de momento, pelo menos nessa linha do tempo aqui, independente de quando você chegou. Tem uma pessoa aqui que tá tentando entrar no teu mundo, ou vai tentar entrar no teu mundo essa semana. Seja para aprofundar uma conexão, seja para iniciar uma nova. Mas aqui eu vejo você bem gato preto, sabe? Bem... Olha lá. A carta da torre. É como se... Não é nem como se, aqui eu sinto que é o que é. O teu lado espiritual tá tão bem desenvolvido aqui que você tá conseguindo perceber uma energia que você já aprendeu. Uma egrégora energética kármica aqui, de repetição de ciclos e padrões tóxicos que você já aprendeu. E aqui eu até pausei porque eu tava ouvindo uma canalização que falou assim, complexo de inferioridade. Eu não sei se por muito tempo, talvez um grupo aqui de, eu falar cancerianos, pode ser que você tenha algo em câncer, mas eu não sei se talvez um grupo de geminianos aqui já sofreu muito com complexo de inferioridade, de você sempre se colocar como segundo lugar na sua própria vida, portanto na vida dos outros também, se fazer de último, não dar muita importância para você, enfim, e isso refletir nas suas relações, como se o outro tivesse com a bola, né? O outro tivesse com o domínio. E aqui eu vejo que você retomou esse poder. Você tá conseguindo perceber em alguma relação aqui da tua vida que tem um ciclo kármico que tem potencial de se repetir se você concede o seu poder de novo, nessa ilusão de que uma vez que eu abro mão de mim mesmo para satisfazer o ego do outro, eu vou conseguir manter essa pessoa. E eu vejo que você não vai permitir que isso aconteça de novo. Seja com uma pessoa que já tá aí, seja com uma pessoa nova. Porque para alguns isso tem muito cara de alguém que começa a flertar com você. Aqui muito por rede social também, com essa rainha de espadas. Alguém que te conhece já começa com segundas intenções e você bem assim... Não que você esteja rejeitando alguém só pelo teu ego, pela tua vaidade, né? Vou me fazer de difícil, de novo, que a gente falou, fazer joguinhos, não. Mas você tá começando a sentir energeticamente que tem algumas pessoas que chegam com uma intenção apenas de te sugar, de só pegar e não dar nada em troca, né? Aqui eu vejo você bem seletivo mesmo, gêmeos. É como se até com amizades aqui da tua vida você tivesse mais distante. Está mais fechado, né? Mas eles estão me falando toda hora. É como se você estivesse se doando com conta-gotas. Você não tá se doando por completo. O que é essa carta da torre aqui? Muitas. Eu comecei a ouvir aquela música da Pitty. Nenhuma verdade me assusta. Nenhum motivo, será? Esqueci a letra. Nenhum ruído me corrói. Alguma coisa assim. Vejam a letra dessa música, eu vou deixar o título na descrição. £10. Tem, ó, 10 de paus invertido, a carta do 2 de copas, imperatriz invertida, 4 de ouros invertido. Você tá finalizando aqui um ciclo kármico, gêmeos. E tá recuperando o teu poder pessoal. É como, aqui eu sinto uma limpa na tua energia, com essa carta da torre aqui. De novo, é como se antes você tivesse associado amor a autossacrifício. Quanto mais eu me sacrifico, quanto mais eu abro mão de mim mesma, de mim mesmo, mais eu faço essa pessoa ficar, porque eu pego pelo ego dela. Só que você ficava numa relação vazia, não tinha conexão, não tinha propósito, a pessoa ainda usava as partes mais sombrias do ego dela pra projetar inseguranças e absurdos em você. E eu vejo você retomando esse poder pessoal.
Aqui tem muito forte energia, talvez, de alguém que se iniciou em algum tipo de religião, principalmente da linha de esquerda. Aqui vejo muito forte energia de orixás, de pombagiras, mas mais pro lado feminino, independente do seu gênero, alguma deusa, alguma questão assim, porque aqui tem muito forte energia de empoderamento feminino, da tua energia feminina, né? E você ter reconhecido o teu valor nesse nível, num ponto assim de você falar, não importa quem vai ter que sair do meu caminho, não importa quem vai me achar ruim, eu sei que eu tô fazendo isso pela minha alma, pelo meu bem-estar, não é pelo meu ego. Você chegou num ponto de realeza aqui. Olha a carta do sol. Poxa vida. É uma frieza, só que não é uma frieza calculista, sabe? Aquela coisa do ego, de usar de um comportamento frio, de um comportamento cínico para me insinuar melhor do que os outros. Não, aqui é uma coisa, não é nem frieza a palavra certa. É consciência, você é muito enraizado no presente momento. Aqui eu não canso de ver, tem uma visão que eles estão me dando de uma pessoa num trono. De cabeça erguida, sabe? Eu não tô vendo você usando esse poder espiritual pra humilhar ninguém, pra se fazer melhor do que ninguém. Inclusive, fica aí o conselho, né? Porque aqui você adquiriu muita expansão de consciência e agora você tá conseguindo ver as coisas de cima, como uma águia mesmo. Você tá vendo algumas pessoas com comportamentos repetitivos, cíclicos, kármicos. Você olha de cima e aquilo meio que já não te traz uma alteração emocional, você já não olha para aquilo com desesperança. A carta do 4 de copas invertido falando exatamente sobre isso. Você já não tenta mudar as coisas para as pessoas, por mais que você ame a pessoa ou amou a pessoa, você não tenta mais mudar. Você entende que você vai ajudar alguém que você ama quando você se ajudar primeiro. Porque uma vez que você se ajuda e se cuida, você consegue voltar para um estado de equilíbrio. E estando nesse estado de equilíbrio, de consciência, de alta vibração, você consegue influenciar positivamente a vibração de quem está perto de você, de quem tem um propósito de estar com você. Aqui, inclusive, quem já está num relacionamento amoroso comprometido, ou quem ainda mora com os pais, talvez, quem mora com alguém, no sentido geral, pessoas que estão ao seu redor, por conta dessa elevação espiritual que você teve, por ter aprendido essa lição kármica aqui, você vai perceber que pessoas que estão conectadas com você também vão melhorar, também estão gradativamente melhorando, porque, né, uma vez que a gente melhora, que nem a gente falou, para nós mesmos, não é só uma coisa individual, a tua frequência influi na frequência das pessoas ao seu redor. Então você vai começar a perceber de novo, as pessoas vão ter mais interesse não só em você, mas na própria vida, vão ali ter esse gatilho positivo de se cuidar mais, é um efeito dominó, assim, positivo. E eu sinto que é por isso que o espiritual estava te ajudando tanto a superar algum bloqueio emocional aqui. Porque isso não faz só bem pra você, faz bem pra pessoas ao seu redor, principalmente se você ainda tem contato com a sua mãe, se ela ainda estiver viva. Você vai perceber que a tua mãe ou a mulher que te criou, se alguma mulher te criou, vai começar a ter um relacionamento melhor com você. Mesmo aqui, quem foi criado só por uma figura masculina, o lado feminino dessa pessoa, desse homem, que seria o lado de maior carinho, nutrição, profundidade, sabedoria, vai começar a ficar mais aflorado. Você pode perceber essa pessoa conversando sobre coisas mais profundas, mais delicadas com você. E é como se você visse isso, uma coisa assim de mudança de água pro vinho, ó, com o 3 de copas. Mas é você percebendo que você tem mais controle sobre o teu estado vibracional do que você pensa. E que uma mudança que você faz pra você, que antes você achava ser egoísta, seguir a sua intuição e a tua autenticidade, você percebe que não, que é um caminho de coletividade. Você muda por você, mas a tua frequência aumentando, você influi positivamente na vida das pessoas que você ama e das pessoas que podem chegar a ter um conflito aqui com você, sem você precisar ficar convencendo e correndo atrás de uma solução. Não, aqui é energia feminina em ação, você atraindo a solução sem esforços. Muito bonito. O que chega aqui para Gêmeos nos próximos dias, por favor?
Aquele bloqueio no chakra cardíaco, o que era aquilo? Um adendo aqui? Bloqueio no chakra cardíaco. O rei e a rainha de espadas invertidos. Tem muito forte energia de câncer e leão aqui, gêmeos. Aqui você pode, antes de a gente falar sobre as manifestações, aqui chegou uma mensagem importante. Você pode estar sem contato com alguém, justamente porque você considerou que uma das formas de você entrar nessa sua linha do tempo de evolução pessoal e autoempoderamento era fazendo um corte ali numa dinâmica com alguém, porque você considerou que não tinha mais evolução ali em conjunto. E sim, a separação também tem propósito espiritual. A gente chama de separação, parece um corte de laços, né? Não, separação que eu digo é cada um tomando o seu próprio espaço para se curar ali com a própria vontade, não com essa codependência, né? Ah, eu vou melhorar por você e tudo mais, não. Cada um aqui fazendo o seu, com o mago invertido, o eremita invertido, exatamente. E vou tirar mais uma para confirmar uma coisa que tá vindo aqui. Pode ter uma criança envolvida também, um filho que você tem com alguém. Aqui tem uma verdade, que eles estão me falando que é uma verdade muito nua e crua, que se você não descobriu ainda, você vai descobrir. E eu acho que para 80% de vocês já descobriram, mas eu não sinto que foi a pessoa que te contou, nem alguém que te contou. Você intuiu, você chegou a essa conclusão, a essa iluminação espiritual. E eu sinto que tem muito a ver com as reais intenções de um relacionamento romântico que você teve, ou uma amizade, ou outro tipo de relacionamento que teve muita profundidade, tá? Romance eu falo porque é o que consegue ter bastante profundidade, mais a dar. E aqui você conseguiu ver que muito do que essa pessoa chamava de amor, na verdade era apego, né? Era projeção ali do ego, é essa pessoa colocando, né, expectativas que ela tinha em você, te colocando num pedestal e esperando que você cumprisse com as expectativas malucas dela. O motivo pelo qual ela fazia isso, que eu vejo que pode ter sido essa verdade que você descobriu, é que ela não tinha um senso muito bem formado de identidade própria. Ela não tinha formado um ego muito saudável para ela mesma. Então ela começava a projetar tudo aquilo que ela achava de bom e bonito no outro, colocando o outro no pedestal, porque dessa forma eu consigo meio que moldar o outro inconscientemente, sem que ele perceba, né? Para ser da forma que eu acho que ele tem que ser, mas na verdade não é nem sobre o outro, é sobre o que eu gostaria de ser, que eu projeto no outro, porque é mais fácil, digamos assim, eu jogar esse trabalho nas costas do outro, como se o outro tivesse a obrigação de cumpri-lo, do que eu aprimorar a minha própria vida aqui e todas essas características que eu gostaria que o outro tivesse, trabalhar em mim mesmo, em mim mesma. Então eu sinto que muito disso a pessoa fez com você. E por mais que para alguns geminianos, eu tô ouvindo até aquarianos aqui, você talvez não tenha conseguido colocar isso em palavras ou tirar essa conclusão muito bem fixa na tua mente, você entendeu intuitivamente que tinha uma energia meio contrária dessa pessoa acabar exigindo demais de você, e você, pegando essa energia de exigência, entender que se você não cumprisse as expectativas, essa pessoa não ia estar ali por você por conta de uma falta sua. Mas não, você nunca teve a obrigação de cumprir as expectativas dessa pessoa, né? E eu vejo que esse relacionamento, ele foi importante no sentido espiritual, porque a partir do momento que você consegue ter esse espelhamento do ego dessa pessoa, o que ela gostaria que você fosse, mas você não sente de ser, você consegue usar esse contraste e essa pressão para entender o que você realmente é, o que você realmente quer ser. Então isso foi importante para você construir a sua identidade, tua nova identidade, tua identidade que sempre foi tua, mas tu tinha se desconectado dela, enfim, o que quer que seja. E esse processo todo tá ajudando a abrir o chakra cardíaco, que é ali o campo de intuição primordial, né, do nosso sistema. Nesse momento de separação, eu vejo que, tanto que eu falei pra você agora, sobre o que essa pessoa fazia inconscientemente com você, eu sinto que você também fazia inconscientemente com ela. Então, pros dois lados aqui, porque vocês estão sendo espelhos um pro outro,
Eu vejo que tanto você quanto essa pessoa estão se redescobrindo quem eu sou, né? Quem eu gostaria de ser, quem está alinhado, que personalidade está alinhada com o meu melhor futuro potencial. Tanto você quanto essa pessoa. Mas sim, isso não seria possível se vocês estivessem em conjunto. Por quê? Estando em conjunto, dentro desse ciclo tóxico, kármico, vamos falar tóxico, mas kármico, né, que tem aprendizado, vocês iam continuar ali espelhando desejos do ego, expectativas um no outro, ao invés de pegar essa energia de espelhamento e focar em si, né? Aquilo que eu almejo no outro tá muito falando sobre o que eu gostaria de ser. Então, ao invés de tentar convencer o outro a ser algo que eu gostaria que ele fosse, eu vou me tornar isso que eu gostaria que o outro fosse, porque é sobre mim. Então, eu vejo que isso está acontecendo e vai acontecer ainda para alguns que ainda estão em algum relacionamento. Essa coisa aí que a gente acabou de falar. Esse momento torre aqui, eu sinto que é inevitável. É uma coisa assim de eu não consigo mais estar em uma dinâmica, eu preciso de tempo, de espaço. Só que não é algo negativo, a torre sempre vem depois com uma reintegração, uma reconstrução. O que vai acontecer, né, depois disso, por favor, para Gêmeos? 2 de paus, ó, depois da torre é uma das melhores sequências. 2 de paus é reconstrução, mas é paus, né? Energia de fogo, que tá aqui desde o começo com a rainha de paus. Agora eu sei que eu tô construindo estruturas sólidas, ó. A estrela ou as de copas. Só que não mais naquela energia lenta, densa, de expectativa. Tá vendo, ó? 7 de ouros e 7 de espadas invertido. Eu já não tô mais nessa energia de ficar esperando as coisas acontecerem, esperando alguém ser o que eu gostaria que a pessoa fosse, não. Eu entendo que tudo aquilo que eu espero que alguém seja, na verdade, é o que eu quero que eu mesmo seja. E gratidão por essa pessoa ter entrado na minha vida, independente do que aconteceu aqui, porque se não fosse por esse espelhamento que eu tive com ela, eu não ia conseguir saber, né, o que eu realmente quero. Eu sinto que esse reconhecimento é muito importante até para você não alimentar uma energia de ódio, de ressentimento, que pode atrasar os seus caminhos aqui, tá? Qual que é o conselho aqui para Gêmeos? Não tá vindo? Carta do Sol, nossa, a lua invertida com a carta do Sol, muito bom. Eu tô sentindo que essa pessoa aqui, pra esse grupo de geminianos, ela, nossa, ela tá olhando muito pra você, tá puxando muito tua energia. E você tá meio assim, não, gato preto, né? Não, aqui não é mais como antes, você não vai pegar o que você quiser e ir embora e usar e abusar. Não, tem mais essa. Em qualquer aspecto aí individual de cada um. E parece que isso chama a pessoa, é uma coisa assim de... É uma energia masculina, né? Não precisa ser de um homem, mas, enfim, adapta. Que gosta de correr atrás, sabe? Está muito magnético aqui. Porque, assim, eu vejo que nessa dinâmica, o que acabou desgastando também é o fato de que essa coisa de entender que o amor é sacrifício e eu vou desfazendo de partes essenciais do meu ego saudável aqui, da minha essência, do meu sol, do meu signo solar, né? Que Gêmeos fala muito de comunicação, de fluidez, eu vou me desfazendo disso pra caber o ego da pessoa pensando que isso é amor. Eu vou me desfazendo das partes essenciais de mim, que é o que fizeram essa pessoa se interessar por mim em primeiro lugar, né? Minha essência. Se eu paro de colocar energia, tempo, constância e nutrir a minha essência, essa pessoa para de ter interesse por aquilo. Ela começa a ter interesse pela memória do que eu fui e não mais pelo presente momento aqui. E chega um ponto onde a solução é que eu me afaste para que eu me reencontre.
E aí, nesse retorno aqui, Gêmeos, tem essa dúvida, né? Será que eu vou me perder de novo se eu deixar essa pessoa entrar? Tinha uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Ah, tá. A gente tem essa concepção meio errada de que o nosso signo solar é o que a gente já é. Mas não, o nosso signo solar é também o que a gente veio trabalhar nessa vida. Vou pegar um exemplo aqui. Se você tem o signo solar em Leão, por exemplo, você já não é uma pessoa naturalmente extrovertida, naturalmente magnética, assim, sim, tem partes que sim. Mas no sentido geral, você pode encontrar um leonino que é tímido, que é introvertido. Por quê? Porque não tá trabalhando ali o que ele veio trabalhar por conta do signo solar. E eu vejo que uma das coisas que você tá trabalhando nesse momento é a tua comunicação com você mesma, com você mesmo. É o teu estabelecimento de limites aqui. Esse ciclo aqui kármico você não repete mais, independente se essa pessoa retornar para sua vida ou não. Tem uma coisa assim, não repete mais. É uma coisa de você não conseguir. Teu corpo não permite, você já não tem mais saco. É um aprendizado que já fixou nas tuas células aqui. Com essa carta da torre tá muito forte a energia, você não repete mais. O que pode estar acontecendo aqui, Gêmeos, é que com o retorno dessa pessoa, seja a mesma pessoa, tá? Que você se relacionou no passado, seja outra pessoa, mas com o mesmo arquétipo energético, te traz a sensação de frieza, de rainha de espadas, de rei de espadas, de eu não consigo ser feminina com essa pessoa. Mas entenda que isso não tá falando sobre um traço de personalidade fixo seu, que não dá pra mudar. Isso tá falando de uma reação energética que a sua energia tem ao entrar em contato com a energia dessa pessoa aqui. Quando você entra em contato com a energia desse arquétipo aqui, desse tipo de pessoa, é como se o teu corpo energético fechasse, a tua energia feminina meio que se escondesse. Porque essa pessoa vem muito numa energia de ataque, de caça, sabe? E aí significaria que você seria presa. E você já não tá mais disposto a se fazer de presa só pra não estar sozinho. Você já sabe ficar sozinho, gosta da sua solitude aqui. Isso pra mim é muito nítido. Então é como se você estivesse falando assim pra essa pessoa, mesmo que sutilmente, energeticamente. Aqui você não tem espaço enquanto você não provar por ações e A mais B que você vai saber cuidar da minha energia feminina. De novo, seja você homem ou mulher, da minha sensibilidade. Porque vamos pegar um exemplo mais clássico, né? Vamos supor que você é um homem assistindo. E aqui eu tô falando de uma mulher, você é uma pessoa hétero, né? Exemplo. Aqui eu tô falando de uma mulher que te vê como uma pessoa bruta, né? E aqui você tá falando intuitivamente pra essa mulher, olha, apesar de eu ser um homem e ter todos esses estereótipos, eu tenho esse lado delicado, eu preciso ser amado, cuidado também. Não que eu não tenha a responsabilidade de exercer a minha energia masculina, mas eu sei que a minha energia feminina não pode ser mais banalizada, eu não posso reprimir mais emoções só pra cumprir o ego de alguém que quer me ver num arquétipo específico, né? E vice-versa. Aqui, se você for uma mulher, esse homem tá te vendo de uma forma muito rainha de espadas, né? De uma forma muito fria, como se você não tivesse sentimentos ali, só porque você não tá mais se mostrando vulnerável a todo momento, de novo, pra impedir que alguém vá embora, porque você já não faz mais questão aqui. E aí você tá falando, olha, eu não vou mais cumprir com esse arquétipo que você esperava de mim, porque aqui eu tô esperando que você saiba tratar a minha parte mais vulnerável, mais delicada. Vice-versa aqui, tá? Mesmo se você não for hétero, enfim, inverta os papéis. Tô vendo até alguém tomando sol aqui, bronze. Não sei se onde você tá morando agora tá fazendo calor, né? Tá na estação verão. Você tá vendo muita coisa de verão aqui. Talvez o verão seja uma estação que vai ser importante pra você. O que vai acontecer aqui?
Deixa eu tirar as cartas. Aqui você tá bem estabilizado, é como se você não estivesse sentindo altos e baixos de nenhuma forma. Quais as próximas ações dessa pessoa, por favor? Aqui, ó, Cavaleiro de Espadas, 6 de Copas. Aqui tem um retorno de alguém do passado. Ou, se não for a mesma pessoa, novamente falando, de outra pessoa com o mesmo arquétipo energético. Quais as intenções dessa pessoa? 4 de Paus, as intenções são boas. As intenções são boas. Ó, 2 de Espadas, Rei de Copas, As de Espadas, 3 de Espadas. Mas eu vejo que você percebe um lado sombra nessa pessoa, que não é que você tá rejeitando essa pessoa por ela ter um lado sombra. Todos nós temos lado sombra. Mas é que você já não tá mais usando isso como justificativa pra deixar que a pessoa despeje isso em você e use como desculpa pra te magoar e tudo mais. E eu vejo você bem firme em relação a isso. Qual que é o conselho aqui pra Gêmeos, por favor? Conselho final. 8 de Ouros. Valete de Paus. 8 de Paus. 6 de Copas. Amantes. Se você, né, investir nessa comunicação aqui, porque eu sinto que pra muitos isso vai acontecer, e eu vejo que não tá acontecendo só no romance, mas em relacionamento no geral, amizade, etc., você vai perceber que em algum instante da conversa, você vai querer voltar para um padrão antigo de amaciar um pouco o ego dessa pessoa, porque você sabe que talvez uma verdade que você teria que falar, uma honestidade ali, né, doeria em alguma vulnerabilidade dela, seria como você cutucar alguma ferida dela. Situação delicada aqui. É uma saia curta, porque você não quer ficar circulando em insegurança, numa insegurança de alguém, mas ao mesmo tempo você percebe que essa pessoa usa essa insegurança para se autolimitar e, portanto, limitar quem tá na vida dela. Lembra daquilo que a gente falou? Quando você vive na verdade, numa ética ali espiritual, você não faz bem só pra você, você faz bem pros outros também. Você não precisa nem forçar nada, é natural. Então aqui eu vejo que também faz parte de um propósito, o retorno dessa pessoa, você ser honesto aqui. Por mais que você perceba intuitivamente que aquilo vá afastar um pouco a pessoa, que ela leve aquilo pro pessoal, entenda que você sabendo que não é pessoal, nesse sentido de querer magoar ninguém, você sabendo que você sente de falar uma coisa, de ser de um jeito, de seguir a tua autenticidade aqui, mesmo que isso signifique que a pessoa te estranhe, você tá mudado, você não era assim, né? Continue com a tua autenticidade aqui, porque faz parte do propósito. Senão eu vejo esse ciclo se repetindo, ó. A carta da roda da fortuna invertida. De repente alguém vai te ver ali como um pouco grossa, rude. Aqui, se você tivesse sendo, eu falaria que eu não sinto isso. Aqui eu sinto você muito falando ali, agindo, se comportando de uma maneira autêntica. Só que não é autêntico vozes da minha cabeça, é autêntico intuição. Sabe? Eu não tô aqui seguindo uma persona, eu tô seguindo o que meu coração tá mandando. Tem tipo uma energia assim de mentor, professor, não sei se você trabalha com algo do tipo. Às vezes em clínica, né, o psicólogo fala algo que é uma verdade dura. É algo difícil de engolir, mas você, com o tempo você percebe que é melhor você processar algo difícil no seu próprio tempo do que você ficar ali circulando amaciamento de ego, né? Meias verdades, que mais que chamam isso?
embelezando a mensagem, sabe? E aqui, assim, se você sentir que existem formas mais delicadas de se expressar aqui, formas mais amorosas, mais pacientes, de acordo com o tempo da pessoa e tudo mais, e você intuir que esse é o melhor caminho, também faça isso, né? Principalmente se for uma amizade aqui. Eu sinto que existem formas mais delicadas de falar, não é o momento de me expressar dessa forma, enfim. Não sei exatamente do que eu estou falando, mas para alguém fará sentido. De qualquer forma, eu sinto que essa pessoa tenta, mesmo sem ela perceber, repetir um ciclo aqui para ver se ela consegue uma segurança emocional ali de novo com você, mas isso não seria saudável porque, de novo, seria essa coisa de, para que a pessoa estabelecesse uma segurança emocional, você teria que desfazer da sua independência, do seu amor próprio. Então, não permita que isso aconteça, por mais que alguém ache ruim aqui. Gêmeos, é isso que eu tenho pra você hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Comente aqui se essa leitura ressoou com você. Curta o vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro para leituras estendidas, horóscopo chinês, etc. Um grande beijo, amo vocês e até a próxima.